Graças a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 19 e 20. Vamos abrir as nossas Bíblias nesse texto. 1 Coríntios, capítulo de número 6. Versos de 19 a 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20, apenas esses dois versos. Encontramos aí? Abriu a sua Bíblia? Nós vamos orar antes de estarmos lendo então. Feche seus olhos mesmo assentados. Espírito Santo, Pai querido, nós queremos nesse momento confiar às tuas mãos, meu Pai, a ministração dessa palavra. Espírito Santo, nós aprendemos nas Escrituras Sagradas que é a tua presença, que é o Senhor que pode edificar a nossa vida, que é o Senhor aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que é o Senhor que nos revela as profundezas do coração do Senhor. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, que nessa noite o Senhor possa tocar os nossos corações e remover da nossa mente qualquer tipo de embaraço, qualquer tipo de venda, de maneira que nós possamos, com a tua ajuda e pela tua intervenção, Espírito Santo, compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Senhor Jesus, que a tua presença possa ser mais uma vez poderosa nos nossos corações, para nos levar a um quebrantamento e sobretudo a uma transformação da nossa vida, de maneira que ela possa agradar ao Senhor. Nós repreendemos, ó Deus, também no nome de Jesus, toda a investida do diabo contra a mente e o coração de qualquer pessoa que está nesse ambiente, tentando distrair, roubar, sequestrar, tirar essa palavra dos nossos corações. Nós não aceitamos essa intervenção, nós repreendemos toda a ação do diabo em nome de Jesus, e que o Senhor possa nos liberar mente, espírito e alma, Senhor, para receber aquilo que tu tens para nós nesta hora, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim, a palavra do Senhor: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém. Preste atenção, queridos. Nessa noite, o tema da minha palavra é: somos moradas de Deus. Eu quero pensar um pouco com você sobre o que o apóstolo Paulo está tratando aqui nesse texto da palavra de Deus. Aquilo que ele está nos revelando acerca das Escrituras Sagradas. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, acerca daquilo que Paulo nos revela nesse texto, nós começamos a entender algumas coisas. A Bíblia diz, por exemplo, que o Deus sublime, que o Deus que nem os céus dos céus puderam contê-lo, a Bíblia revela que ele decidiu morar entre o seu povo. Moisés, por exemplo, no Antigo Testamento, a Bíblia diz que o Senhor se manifestou a ele um dia e deu a ele uma orientação, deu a ele uma ordem. E o Senhor ordenou que ele, por exemplo, Moisés, fizesse um tabernáculo com medidas específicas, com toda uma situação bem específica. E ali, naquele negócio, naquele tabernáculo, Deus se manifestou de maneira poderosa no meio do seu povo. A Bíblia nos diz no Antigo Testamento que o Senhor descia naquele tabernáculo, de maneira que o povo conseguia contemplar a presença de Deus de uma maneira muito diferenciada. Então a Bíblia nos revela que Deus vem morar com o seu povo.
Se você caminha mais um pouco, você vai ver a história que quando o povo de Israel decide e entra na terra prometida, passado muitos anos, nasce no coração do rei Davi o desejo de construir uma casa que fosse um palácio para o seu Deus. E a Bíblia nos revela que depois desse tempo do tabernáculo, lá em Israel, eles constroem o templo em Jerusalém, e a Bíblia nos mostra que mais uma vez, Deus vem morar entre o seu povo, Deus desce dos céus, e ali ele se manifesta numa forma de uma nuvem, que envolve todo o santuário. O povo todo viu a manifestação de Deus no seu meio. Salomão ora consagrando aquele templo, e então a presença de Deus se manifesta no meio do seu povo de maneira extraordinária. E o que eles conseguiam ver de Deus? Não uma imagem, não uma figura, mas uma fumaça que envolvia todos os que estavam ali naquele ambiente. Deus, mais uma vez, ele desce para morar entre o seu povo. Passado algum tempo, a Bíblia nos mostra que na plenitude dos tempos, o próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus, ele se fez carne, e então a Bíblia nos revela que ele, o Senhor, na pessoa de Cristo, ele habitou entre nós, e nós vimos, diz o apóstolo João, a sua glória, a sua graça, a sua verdade, como a glória do unigênito do Pai. Jesus veio entre nós e morou entre nós. O Deus eterno desceu dos céus, assumiu a forma humana e veio viver entre nós, o seu povo. E a Bíblia diz que o Filho de Deus morreu na cruz, ressuscitou, e ele foi assunto aos céus depois da sua ressurreição. E quando Jesus chega no céu, a Bíblia nos revela que mais uma vez o Senhor Jesus enviou o Espírito Santo, o Consolador, para estar para sempre conosco, habitando conosco. Agora Deus não moraria mais num tabernáculo, agora Deus não habitaria mais um templo em Jerusalém, agora Deus não estaria apenas se manifestando na forma de homem através de seu Filho, mas Deus envia o Espírito Santo para que possa morar na minha e na sua vida, no meu e no seu corpo. E a Bíblia diz que nós somos templo de Deus, somos morada do Altíssimo. O nosso corpo, frágil como um vaso de barro, é onde o Espírito Santo habita, e somos morada do Senhor a partir do momento em que Jesus foi glorificado nos céus, porque ele disse aos seus discípulos que se ele não fosse, que se ele não retornasse para o Pai, o Espírito Santo não poderia vir. E quando o Senhor se assenta no lugar de honra, quando Jesus volta para os céus, ele envia o Espírito Santo e ele passa a habitar, a morar na minha e na sua vida. Agora preste atenção, quais são as implicações que essa verdade traz para a minha vida e para a sua vida? O que é que esse texto da palavra de Deus nos revela sobre a importância de sermos morada de Deus? Você sabe por que eu quero falar sobre isso nessa noite? Porque essa é uma teologia, um princípio bíblico, uma doutrina bíblica esquecida pela maioria das pessoas que estão na igreja hoje. Muitos de nós estamos vindo à igreja, participando da igreja, mas não temos mais consciência de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é morada de Deus. E isso traz muitas implicações sérias para a minha vida e para a sua vida. Mas quais são essas implicações, queridos? Então veja, em primeiro lugar, a palavra de Deus diz que o nosso corpo é sagrado. Essa é a primeira revelação. Veja o que diz aqui, 1 Coríntios 3,17, a palavra de Deus diz o seguinte: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado.
Preste atenção, a Bíblia está dizendo que o meu corpo e o seu corpo é morada de Deus, é templo de Deus, e que o nosso corpo é sagrado. O nosso corpo, apesar de ser frágil e mortal, é onde habita o Espírito Santo, e porque o nosso corpo é morada de Deus, ele é sagrado. Então, querido, entenda algo: usar de maneira inadequada o nosso corpo, a nossa vida, é uma desonra para o Espírito Santo que habita em nós. Destruir o nosso corpo com vícios e drogas, escute isso, é afrontar a Deus que tem todo o poder de dar a vida e também de tirá-la. O nosso corpo, ele é sagrado porque ele é santo, 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 é a habitação do Santo Espírito. E hoje, a maioria das pessoas sequer tem temor de Deus. Eu disse a maioria, porque elas não entendem que o nosso corpo é sagrado, que é morada do Espírito Santo. E é por isso que esse pessoal está se metendo em prostituição. Essa galera que acha, por exemplo, solteiros, que vão se relacionar sexualmente, eles não entendem que estão profanando um lugar que é sagrado, que é a habitação do Espírito Santo. E você acha mesmo que se alguém chegasse na sua casa e lá fizesse a maior avacalhação, que você ia ficar de braço cruzado? Você acha mesmo? Eu imagino você chegando na sua casa, só imaginando, você chegando na sua casa e encontrando lá a maior baderna, quebradeira, bagunça. Você vai ficar de braço cruzado? O que a Bíblia nos revela, irmãos e irmãs, o que a palavra de Deus nos diz, é que o nosso corpo é sagrado, que nós somos morada do Espírito Santo. O nosso corpo é sagrado porque aquele que é santo, 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 habita em nós, e que nós temos que ter juízo e responsabilidade no conduzir a nossa vida, que você e eu não podemos viver de maneira avacalhada, que nós não podemos viver fazendo aquilo que queremos com o nosso corpo, porque ele é templo, ele é morada de Deus, é lugar sagrado. Você tem que escolher muito bem aquilo que você faz com o seu corpo, porque você e eu vamos prestar conta do que fizermos com ele diante de Deus no juízo final. A segunda realidade que a palavra de Deus nos diz é que o nosso corpo, ele é membro de Cristo. Veja em 1 Coríntios 6,15, o que diz lá, diz assim: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E olha o que Paulo diz: e eu porventura tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Você sabe o que Paulo está falando? Ele está falando de sexo. Ele está falando de muita gente na igreja que não tem o menor juízo e que está brincando com Deus, porque uma vez que nós nos convertemos, e uma vez que nós nos arrependemos dos nossos pecados, e uma vez que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida pessoal, o Espírito Santo passou a morar na minha e na sua vida. E todas as vezes que uma pessoa que tem essa experiência, ele quebra a sua aliança de santidade com Deus e vai, por exemplo, se é solteiro, para um ato sexual, ele está se prostituindo. Se é uma pessoa que se une a uma meretriz, ela está unindo o seu corpo a um corpo de uma meretriz, e a Bíblia diz que quando há um ato sexual, os dois que estão tendo esse relacionamento se tornam uma só carne, e Paulo diz assim: você vai pegar o corpo de Cristo e associá-lo a uma meretriz, ou a um prostituto.
Paulo está dizendo aqui que nosso corpo é membro de Cristo, e porque o nosso corpo é membro de Cristo, ele pertence ao Senhor, e nós não podemos fazer do nosso corpo aquilo que nós queremos, nós não podemos fazer do nosso corpo um instrumento de prostituição, porque isso é desrespeitar a santidade do nome de Jesus, é sujar, é poluir, é macular o nome santo do Senhor que está sobre a minha e sobre a sua vida. Nós precisamos ter plena consciência de quem nós somos, diz aqui o apóstolo Paulo, e precisamos também estar entendendo que nós não podemos unir o nosso corpo àquilo que Deus reprova. O nosso corpo não pode estar a serviço do pecado, o nosso corpo, ele não pode existir para atender às sensualidades e aos prazeres do mundo e dessa sociedade. O nosso corpo, diz o apóstolo Paulo, e a palavra de Deus revela isso, ele é membro do corpo de Cristo e ele precisa estar a serviço de Cristo. Mas eu percebo, e nós temos assistido isso, que já não existe mais um cuidado no meio do povo de Deus, nem um entendimento dessa teologia bíblica. As pessoas estão avacalhando com a sua vida quando é solteira, as pessoas estão enfiando, como dizem aí fora, o pé na jaca, quando são divorciados ou viúvos, vão para a prostituição. No primeiro encontro, o relacionamento já termina numa cama, num motel, em qualquer outro lugar. E Paulo está perguntando e falando aqui para mim, para você, sobre essa realidade. Você vai pegar aquilo que é de Cristo e unir-se a uma meretriz, mas não precisa apenas haver o ato, o fato, mas o que nós vemos, o crescimento que nós assistimos hoje na sociedade, de pessoas viciadas em pornografia, adoecidas na alma e na mente, porque os olhos estão pregados na telinha do computador, agarrados àquelas cenas e imagens, adoecendo o coração, adoecendo a alma, levando o seu corpo para um prejuízo irreparável. A Bíblia diz, queridos, que você e eu precisamos entender que o nosso corpo é membro de Cristo, que você e eu não podemos pegar o membro de Cristo e associá-lo a uma meretriz, que você e eu precisamos entender que há um direito sobre nós, e esse direito pertence a Cristo, pertence a Jesus, que deu a sua vida por mim e por você na cruz do Calvário. Então nós temos que ter santidade de vida, e não apenas de comportamento, mas santidade com o nosso corpo. As pessoas perderam esse entendimento na igreja, porque já foi o tempo em que nós, eu digo os pastores, casávamos os rapazes e moças virgens. Eu digo isso com muita tristeza. Eu me lembro que quando comecei o ministério pastoral como ajudante, há 33 anos, 4 anos como ajudante e 29 como pastor titular. Quando eu sentava com os jovens que iam se casar, isso há 33 anos atrás, a conversa sobre sexo, porque a gente orientava sobre isso, e eu oriento até hoje sobre isso, a conversa era bem tranquila. Vez ou outra a gente tinha um rapaz, uma moça que tinha perdido a compreensão da santidade do seu corpo. Acontecia às vezes, muito raro, mas acontecia. E naquelas conversas que eu tinha de orientação pastoral, a minha preocupação, irmãos, quando eu lembro disso, me dá até dor no coração. A minha preocupação era que aquela moça que era virgem, aquele rapaz que era virgem, eles soubessem lidar com aquilo para um relacionamento legal. E a gente conversa num aconselhamento pastoral com muito respeito, com muita educação, com muito cuidado, sem ser uma pessoa frívola nessas horas. E a conversa
era interessante porque ajudava o casal. Hoje, irmãos, a gente passa cada vergonha que você não tem noção. Eu nem tenho mais coragem quando vou aconselhar alguém que é jovem, que não é casado, que está se casando. Eu não tenho nem coragem de falar nada, nem falo de preservativo mais. Depois daquela vergonha que eu passei, você lembra? Lembra do caso que eu contei aqui? Quem lembra do caso que eu passei aqui? Eu vou contar de novo. Meia dúzia de pessoas lembrou? Irmãos, eu nunca vou me esquecer. Eu fui aconselhar um casal da minha igreja lá em João Molevade, quando eu pastoreei a igreja lá. Vou contar de novo. Casalzinho humilde, irmão, mas muito humilde. E eles decidiram casar, moravam num lugar muito humilde, mas muito humilde. Mas você pensa, gente, você pensa numa pessoa humilde, eram os dois. Eu olhei para aquilo e falei assim, meu Deus, esse casal mal tem condição de se sustentar, mas eram crentes e queriam assumir um compromisso, tudo bem. Aí eu chamei o casal para aconselhar, para fazer o aconselhamento pastoral, irmãos. E o casalzinho veio, e eu tenho 3 encontros com os casais, e tive aquele encontro com o casal, primeiro, segundo, no terceiro encontro, se a memória não me trai, é quando eu trato da questão sexual, e eu olhei para a cara dos dois, tão simples, mas tão simples, que eu falei assim, se eu não orientar, eu falei com a minha mulher, falei, se eu não orientar esse casal, eles vão ter filho logo no primeiro ano, eles estão começando a vida, eles não podem, são muito novinhos, então eu vou orientar. Aí a minha mulher perguntou assim, bem, o que você vai fazer? Eu falei assim, olha bem, eu vou vestir a cara e a coragem, mas eu vou ensinar esse casal a usar preservativo. Eu nunca fiz isso em 33 anos de ministério, foi a única vez que eu arrisquei fazer esse troço. E aí, irmãos, sabe o que eu fiz? É coisa para achar graça mesmo, mas eu fiz, peguei uma banana, comprei um preservativo, isso, é para rir mesmo, comprei um preservativo no gabinete pastoral, expliquei para o casal, falei, vocês são jovens, vocês precisam tomar cuidado, estão começando a vida. E aí, irmãos, fiquei com aquela cara vermelha, mas eu fiz, botei a camisinha na banana, expliquei tudo, o cuidado que tinha que ter, fiz tudo isso. E o casalzinho olhando com aquela cara vermelha para mim, falei assim, aí acabou o aconselhamento, a minha mulher morria de rir, ela estava rindo lá, falei, bem, você teve coragem? Eu falei assim, tive coragem. E eu falei, e a cara deles? Bem, eles ficaram mais vermelhos do que eu, mas eu acho que eu ajudei. E aí eu fiz o casamento, irmãos, depois que eu fiz o casamento, 6 meses depois, nasceu um menino desse tamanho. Nasceu um bitelo do menino com 6 meses. Eu falei, esse casalzinho me paga. Eu fiz papel de bobo. Ela já estava grávida, escondeu de mim. Eu esperei que o resguardo passasse, como dizem os antigos, né? Passasse. Depois de 6 meses que o menino nasceu, chamei o casalzinho, tive uma conversa séria, botei os dois em disciplina, suspendi os direitos dele como membro da igreja durante 6 meses, corrigi o casal. Mas veja, irmãos, as pessoas perderam dentro da comunidade dos crentes o entendimento de que o nosso corpo é membro do corpo de Cristo, que Deus não brinca com esse negócio de santidade, que nós não temos desculpas com relação a isso. Quem é que vive desse modo? Quem é que vive na prostituição? Quem é que vive no adultério? Quem vive assim é quem não conhece a Cristo. Quem é que vive escravo desses sites da internet de pornografia? Quem não conhece a Jesus? O nosso corpo é templo, é morada de Deus, e temos que zelar pela santidade. Em terceiro lugar, a palavra de Deus diz que o nosso corpo não nos pertence. O verso 19 desse texto que nós lemos diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Veja o que a Bíblia está dizendo.
A palavra do Senhor diz que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que Ele habita em nós, que nós somos morada de Deus, nós somos criados por Deus, fomos salvos por Cristo e fomos selados pelo Espírito Santo para sermos propriedade exclusiva do Senhor. Aquelas pessoas que são moradas de Deus não pertencem mais a si mesmos, não podem usar mais o corpo para a impureza, não podem profanar o seu corpo com imoralidade, porque são habitação de Deus. O corpo que você e eu temos não nos pertence mais, pertence a Cristo. Nós não podemos render o nosso corpo aos vícios, não podemos permitir que coisas danosas à nossa saúde prosperem contra o nosso corpo por iniciativa da nossa parte. Você e eu não podemos, diz a palavra de Deus, destruir o nosso corpo com práticas hostis, agressivas, perniciosas, subjugando o nosso corpo à escravidão do pecado. Você e eu não podemos fazer isso, porque a Bíblia diz que o nosso corpo não nos pertence. Não nos pertence. Mas hoje, você e eu sabemos, as pessoas fazem até algumas campanhas interessantes. Esse pessoal que é do movimento feminista, eles dizem: o corpo é meu, a vida é minha. As mulheres do movimento feminista dizem isso: o corpo é meu, a vida é minha e eu faço dele o que eu quero. Essa é a frase que elas usam para defender o aborto, o assassinato de uma criança que não pediu para vir ao mundo, mas porque ela foi para a prostituição, para poder... Ela não chama de prostituição. Encontra o cara, estou amando, vai para a cama, fica grávida e ela quer tirar. O corpo é meu, a vida é minha e eu faço dele o que eu quero. Esse é um movimento feminista. Só que está errado. Esse pessoal não entende que o corpo não é seu, a vida não é sua. O corpo é de Deus, a vida é de Deus. Ele a deu, permitiu você, mas nos responsabilizou para vivermos de acordo com os princípios da sua palavra. O que as Escrituras Sagradas nos revelam, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que o nosso corpo não nos pertence, e que você e eu precisamos zelar por isso. Em quarto lugar, a palavra de Deus diz aqui que o nosso corpo foi comprado por um alto preço. Veja o verso 20, o que diz assim: porque fostes comprado por preço. O nosso corpo, diz aqui o apóstolo Paulo, ele é de Deus, porque Ele, o Senhor, o criou, e porque Ele, o Senhor, o comprou por um alto preço. Foi preço de sangue, o sangue de seu Filho Jesus. O Senhor nos comprou, querido, não com coisas perecíveis, como ouro e prata, mas com o sangue precioso de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Somos de Deus, duplamente dele, somos do Senhor. Ele tem direito sobre nós, tanto porque Ele nos criou e porque Ele nos comprou pelo sangue de seu Filho. O Senhor tem propriedade dupla sobre mim, sobre você, e nós precisamos viver com responsabilidade, entender isso, viver com santidade, viver com retidão diante de Deus, nem tanto diante do pastor e da igreja, porque quando nós vivemos em santidade e retidão diante de Deus, o resto será algo automático e natural. Serei santo no meu comportamento fora da igreja, dentro da igreja, em qualquer lugar, porque eu tenho temor de Deus. Em quinto lugar, e eu estou terminando, a palavra de Deus diz que todos nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. O verso 20 do texto que lemos diz assim: porque foste comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Veja, querido,
Em vez de unir o nosso corpo à impureza para profaná-lo, ou em vez de destruir o nosso corpo cedendo aos vícios degradantes, a palavra de Deus diz que você e eu devemos glorificar a Deus com o nosso corpo, vivendo de forma justa, sensata, piedosa neste mundo. O propósito de Deus ter lhe dado, querido, um corpo é para que você possa viver para Jesus, é para que você possa servir ao Senhor por intermédio do seu corpo. O seu corpo é santuário do Espírito Santo, o seu corpo é morada de Deus. Tudo aquilo que não é digno do santuário de Deus, não é digno do seu corpo. Nós somos a morada de Deus. O nosso corpo, diz o apóstolo Paulo, é lugar santo, aonde a glória de Deus se manifesta. E você e eu precisamos servir ao Senhor com o nosso corpo, para que o Senhor receba a glória que Ele merece através do nosso serviço prestado a Ele com o nosso corpo. O nosso corpo precisa glorificar a Deus. E eu termino perguntando para você: como é que você tem administrado essa realidade? Seu corpo, sua vida pessoal. Como é que nós temos feito isso na igreja? Porque fora da igreja, fora da fé cristã, eu digo fora da igreja apenas para ilustrar, fora da fé cristã, a vida é uma bagunça. O Tim Maia nunca pensou que a música dele seria tão atual. Ele já morreu há muitos anos. Lembra da música do Tim Maia? Hein? Homem com homem, mulher com mulher. O que ele fala? Vale tudo, vale tudo. Ele nunca pensou que a música dele seria tão atual. Tão atual. Mas eu quero dizer para você que não vale tudo. Não vale tudo para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não vale. E a palavra de Deus diz, queridos, que você e eu, nós dois, nós todos, um dia vamos estar diante do tribunal de Cristo e seremos julgados pelo Senhor pelo que fizemos com o nosso corpo. Não é pelo que fizemos com a nossa imaginação, o que fizemos com o nosso corpo. O que você fez com o seu corpo? Eu enchi a cara de cachaça, uísque, droga, prostituição. Quanta gente tem esse histórico? Quis curtir a vida, e aí vai ouvir no dia do tribunal de Cristo: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque você não pode fazer o que você quer com aquilo que não lhe pertence. Seu corpo não te pertence, ele é de Cristo. Você e eu precisamos viver com integridade e retidão diante de Deus, porque um dia nós prestaremos conta daquilo que fizemos com o nosso corpo. Que Deus possa nos ajudar, queridos, que Deus possa nos abençoar e nos dar entendimento disso. Você e eu não podemos brincar com essas coisas. Nós somos morada de Deus, e quem habita em nós é o Espírito Santo. Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Essa é uma doutrina bíblica, querido. Ela não é muito pregada. Ela não é muito divulgada desse modo como eu preguei hoje. Mas eu percebo que nós precisamos na igreja assumir posições na nossa vida pessoal, posição de santidade, posição de retidão, de integridade.
Se você é solteiro, solteira, não venha com esse mimimi, querendo fazer o que você acha que pode com o seu corpo. Sexo foi feito por Deus para ser celebrado num relacionamento de casamento. Fora disso, é prostituição. Você pode dar o nome que você quiser. Você pode dar o nome que você quiser. A diferença é que hoje existe a prostituta que é paga e o outro são os prostitutos que não são pagos, mas que os dois se usam. Mas é prostituição. Se você é viúva, você tem todo o direito de restabelecer a vida também. Mas se eu contasse para vocês, e eu vou contar agora, que eu não me lembro qual foi a última vez que eu me assentei com um viúvo crente que não tem ido para a cama no primeiro encontro que teve. É de chorar, é de entristecer o coração de um pastor. Se você é separado, divorciado, divorciada, você também tem o direito de reconstruir a sua vida, mas dentro dos princípios da palavra de Deus. As Escrituras estão cheias de orientações sobre isso. Cheia de orientação. Você deve tomar cuidado, quem é separado, tanto cuidado quanto quem é solteiro ou viúvo, para que você não entre por um caminho diante do qual você não poderá mais reparar os seus passos. Você e eu precisamos ter muita responsabilidade com o nosso corpo. Vamos orar? Feche seus olhos. E eu quero te dar um tempinho agora para você falar com Deus. Você sozinho aí no seu canto. De repente você entendeu que há muitas coisas que têm que ser reparadas. Muitas coisas que você tem que reparar na sua vida. Peça a Deus que perdoe você os seus pecados, se os houver cometido. Confesse a Deus. Você é templo. Você é morada de Deus. O Senhor te ama. Em Cristo, Jesus te aproximou de Deus. Perdoou os seus pecados. Quebrou as cadeias que te oprimiam. E agora você é morada do Espírito Santo. Seu corpo é sagrado, é templo, é habitação e é morada do Espírito Santo. E você precisa lidar com isso com muita responsabilidade, muito temor de Deus. Pai, nós queremos nesse momento apresentar ao Senhor as orações dos teus filhos e filhas. Cada um de nós que estamos aqui, elevamos as nossas orações ao Senhor. E nós viemos te pedir perdão, porque em muitas ocasiões nós não administramos com responsabilidade a tua casa, que é o nosso corpo. Perdoa o nosso pecado. Quando, ó Deus, permitimos que impurezas habitassem o teu santuário, que é o nosso corpo. Perdoa, Senhor, o nosso pecado, quando nós envergonhamos o teu nome, ao usar mal diante das pessoas o nosso corpo.
porque ele deve ser usado para a tua glória, para o teu louvor. Pai, nós oramos pedindo que o Senhor possa perdoar as nossas faltas, os nossos pecados. Se de repente alguém aqui ainda está debaixo do governo de algum vício, quer vícios que vão degradando a sua saúde, ou quer aqueles vícios que vão fazendo murchar a nossa alma, porque são portas que entram pela internet. Meu Deus, que o Senhor possa quebrar agora esses grilhões e essas cadeias, perdoar os nossos pecados, livrar os teus filhos e filhas dessa escravidão, porque a tua palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quantas pessoas, quantos de nós estamos na tua casa e não somos verdadeiramente livres? Ainda nos arrastamos com correntes e cadeias pelos pés. Ó Deus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, perdoar o nosso pecado e quebrar esses grilhões, de maneira que nós possamos nos apresentar diante do Senhor e diante da vida dos homens e da sociedade, com uma vida limpa, íntegra, reta e que te agrade. Nós te oramos, Pai, e oramos com fé, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos nos assentar, queridos.